Susan Boyle, um nome que repercutiu em todo o mundo em 2009, está de volta às notícias, pois, aos 63 anos, ela revela as lutas e experiências que moldaram sua incrível jornada. O mundo se apaixonou por ela pela primeira vez no programa Britain's Got Talent, quando sua poderosa interpretação de I Dreamed a Dream surpreendeu o público e um painel de jurados que inicialmente a subestimou. No entanto, sua ascensão ao estrelato mundial não foi isenta de dificuldades. Ao longo dos anos, Susan enfrentou problemas de saúde, perdas pessoais e o impacto emocional da fama repentina. Agora, ela está pronta para compartilhar o que aconteceu nos bastidores, os obstáculos que superou em silêncio e as revelações pessoais que finalmente admitiu nesta fase de sua vida. Susan Boyle nasceu em 1º de abril de 1961, na pequena cidade escocesa de Blackburn. Desde o início, a vida não foi fácil para Susan. Complicações durante seu nascimento causaram falta de oxigênio, resultando em danos cerebrais leves que afetaram seu desenvolvimento cognitivo. Enquanto crescia, ela enfrentou vários desafios, inclusive problemas financeiros, bullying e incompreensão por parte das pessoas ao seu redor. Susan era a mais nova de 9 filhos de Patrick e Bridget Boyle. A família vivia em uma casa modesta em uma área industrial de Blackburn. Seu pai trabalhava como mineiro e era veterano da Segunda Guerra Mundial, enquanto sua mãe era uma estenógrafa e pianista habilidosa. Apesar de seus talentos, Patrick e Bridget tinham dificuldades financeiras, e criar 9 filhos com recursos limitados criou um ambiente difícil para Susan. Essa educação difícil foi ainda mais agravada pelas dificuldades de aprendizado de Susan, que na época não eram totalmente compreendidas. As dificuldades cognitivas de Susan a tornaram um alvo fácil para o bullying. Seus colegas frequentemente a provocavam por ser diferente, e alguns professores a tratavam com severidade, pois não entendiam seus desafios. Naquela época, pouco se sabia sobre dificuldades de aprendizagem, e Susan era frequentemente punida por não conseguir acompanhar o ritmo acadêmico. O diagnóstico errôneo de epilepsia e TDAH apenas agravou seus problemas. As convulsões afetavam sua capacidade de concentração na escola, e o isolamento social de seus colegas a deixava profundamente solitária. Em casa, Susan também não era sempre confortada. Seu pai, embora trabalhador, tinha um temperamento explosivo e suas explosões tornavam a vida doméstica imprevisível. Embora sua mãe a amasse profundamente, Bridget era superprotetora, o que limitava a capacidade de Susan de desenvolver independência e autoconfiança. Apesar dessas limitações, uma coisa permaneceu constante: o amor de Susan pela música. A música era a fuga de Susan das dificuldades de sua infância. Crescer em uma casa onde sua mãe tocava piano e seu pai cantava a expôs à música desde cedo. Bridget Boyle foi particularmente importante para incentivar o talento musical da filha. O amor de Susan pelo canto cresceu e, quando ela era adolescente, já sabia que a música era o que ela queria seguir. Entretanto, seguir esse sonho não foi fácil. Susan começou a participar de competições locais de canto e a cantar em corais de igrejas, na esperança de ser descoberta. Apesar de seu talento inegável, o caminho para o reconhecimento foi repleto de rejeição e decepção. Em 1995, Susan fez um teste para o My Kind of People, um show de talentos britânico apresentado por Michael Barrymore. Ela cantou I Don't Know How to Love Him, de Jesus Christ Superstar, mas em vez de aplausos foi ridicularizada. O público e o próprio Barrymore zombaram de sua aparência, e a experiência foi devastadora. Mesmo assim, Susan se recusou a desistir. Ela continuou a sonhar em se tornar uma cantora profissional, embora seus esforços fossem continuamente ignorados. Apesar das críticas, Susan dedicou-se de corpo e alma à sua paixão pela música. Em 1998, usando as economias de sua vida, ela gravou uma fita demo com 3 músicas: Killing Me Softly, Cry Me a River e Don't Cry for Me, Argentina. Ele enviou a fita para várias gravadoras, programas de TV e estações de rádio. Mas a resposta foi o silêncio. Durante anos, parecia que ninguém reconheceria seu talento. No entanto, apesar de todas as rejeições, Susan permaneceu resiliente. Sua mãe, Bridget, que sempre foi sua maior apoiadora, continuou a incentivar Susan a perseguir seus sonhos. A crença de Bridget na capacidade de sua filha nunca vacilou, mesmo quando o mundo parecia indiferente ao seu talento. Esse incentivo manteve Susan firme, mesmo quando ela lutava contra a dor da perda da mãe em 2007.
Foi a lembrança de Bridget que finalmente deu a Susan a coragem de dar um passo ousado que mudaria sua vida para sempre. Em 2009, Susan Boyle tomou a decisão de fazer um teste para o Britain's Got Talent aos 47 anos de idade. Foi uma escolha motivada pela crença de sua mãe nela e pelo desejo de realizar um sonho que parecia inatingível há muito tempo. Quando Susan subiu ao palco, a plateia e os jurados, incluindo Simon Cowell, inicialmente a rejeitaram. Sua aparência despretensiosa e seu comportamento nervoso provocaram sorrisos e ceticismo. Mas quando ela abriu a boca para cantar I Dreamed a Dream, de Les Misérables, a sala inteira ficou cativada. A voz de Susan era extraordinária. Foram necessários apenas alguns segundos para que ela mudasse o clima da sala de dúvida para a admiração. Até Simon Cowell, conhecido por suas críticas severas, ficou visivelmente surpreso. O público a aplaudiu de pé e a vida de Susan mudou da noite para o dia. O vídeo da audição se tornou viral, obtendo milhões de visualizações em poucos dias, e Susan Boyle se tornou uma sensação internacional. Com sua repentina ascensão à fama, veio um novo conjunto de desafios. Susan havia vivido toda a sua vida longe dos olhos do público, e agora o mundo estava observando cada movimento seu. A pressão para corresponder às expectativas era imensa, e o escrutínio da mídia era implacável. Embora a voz e a história de Susan tenham tocado corações em todo o mundo, o custo emocional da fama foi considerável. Embora Susan tenha competido na rodada final do Britain's Got Talent, ficando em segundo lugar, atrás do grupo de dança Diversity, sua fama continuou a crescer. Nos bastidores, porém, o estresse estava se tornando insuportável. Logo após o término do programa, Susan sofreu um colapso nervoso e foi hospitalizada por exaustão. As exigências da fama afetaram gravemente sua saúde mental e física, e ficou claro que a pressão a havia sobrecarregado. Nos anos seguintes à sua ascensão ao estrelato, Susan Boyle enfrentou uma série de desafios pessoais e de saúde. Uma das revelações mais significativas veio em 2013, quando ela foi diagnosticada com síndrome de Asperger, uma forma de autismo. Durante a maior parte de sua vida, Susan havia sido diagnosticada erroneamente com danos cerebrais, e o novo diagnóstico de Asperger trouxe alívio e tristeza. O novo diagnóstico de Asperger trouxe alívio e tristeza. Ele finalmente explicou as dificuldades sociais que ela teve durante toda a vida, mas também destacou os anos de incompreensão e maus tratos que ela sofreu. O controle de sua saúde tornou-se ainda mais desafiador quando Susan também foi diagnosticada com diabetes tipo 2. A doença a obrigou a fazer grandes mudanças em seu estilo de vida, inclusive a deixar de comer seu amado chocolate. Enquanto se adaptava a essas novas realidades, o esforço de manter uma carreira musical e lidar com seus problemas de saúde era considerável. Em 2022, Susan sofreu um pequeno derrame que afetou temporariamente sua capacidade de se apresentar, complicando ainda mais seu caminho para uma recuperação. Apesar de seus problemas de saúde, o amor de Susan Boyle pela música nunca diminuiu. Em 2019, ela lançou seu álbum Ten, comemorando uma década de suas contribuições para a indústria musical. O álbum incluiu uma coleção de seus maiores sucessos e lembrou ao mundo o talento notável que havia cativado milhões em 2009. Naquela época, porém, Susan havia começado a se afastar dos olhos do público. As pressões da fama, juntamente com seus problemas de saúde, levaram-na a dar um tempo dos holofotes da mídia. Sua decisão de permanecer na casa de sua infância, apesar de seu sucesso, foi um reflexo de sua natureza humilde. Susan sempre foi conhecida por sua modéstia e optou por ficar perto de suas raízes, em vez de abraçar as extravagâncias da fama e da riqueza. Viver na casa modesta onde cresceu lhe deu uma sensação de estabilidade em um mundo que muitas vezes pode ser caótico. A vida pessoal de Susan Boyle tem sido repleta de alegria e tristeza. Em 2014, ela revelou que havia começado seu primeiro relacionamento amoroso aos 53 anos de idade. A notícia foi uma surpresa para muitos, já que Susan havia se concentrado em sua música e em cuidar de sua família. Embora ela tenha mantido os detalhes do relacionamento em sigilo, isso marcou um novo capítulo em sua vida. A tragédia aconteceu em 2015, quando a irmã de Susan, Bridie, faleceu de câncer. Bridie foi uma das confidentes mais próximas de Susan e uma de suas maiores apoiadoras ao longo de sua vida. Perdê-la foi um golpe devastador e Susan se viu novamente lidando com a dor. Ao mesmo tempo, surgiram tensões em sua família,
inclusive conflitos com seu irmão Jerry, a quem Susan havia ajudado financeiramente no passado. A dinâmica familiar ficou tensa e Susan se viu lidando com as complexidades da fama, da família e da perda pessoal. Apesar desses desafios pessoais, o legado de Susan Boyle como musicista continua seguro. Seu álbum de estreia, I Dream the Dream, quebrou recordes, tornando-se um dos álbuns mais vendidos por uma artista feminina na história. Ela seguiu esse sucesso com uma série de álbuns, incluindo The Gift, 2010, Someone to Watch Over Me, 2011, e Standing Ovation, 2012, todos aclamados pela crítica. Ao longo de sua carreira, ela vendeu mais de 25 milhões de discos e ganhou vários prêmios de prestígio, incluindo vários Guinness World Records. A história de Susan inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. Ela se tornou um símbolo de perseverança e do poder da autoconfiança. Sua jornada de um pequeno vilarejo escocês até o palco global é um testemunho do fato de que nunca é tarde demais para perseguir seus sonhos. Agora com 63 anos, Susan Boyle está vivendo um dia de cada vez. Ela ainda canta e se apresenta ocasionalmente, embora seu foco tenha mudado para manter a saúde e encontrar paz em sua vida privada. As pressões da fama diminuíram, e Susan está satisfeita com a vida que construiu. Sua história está longe de terminar, mas ela finalmente está pronta para compartilhar a verdade sobre as lutas que enfrentou ao longo do caminho. Ao refletir sobre sua incrível jornada, a mensagem de Susan Boyle para o mundo é de esperança e resiliência. Ela superou desafios imensos, desde problemas de saúde e perdas pessoais, até o peso da fama. Mas em meio a tudo isso, manteve-se fiel a si mesma. Sua voz continua a inspirar, e sua história, sem dúvida, repercutirá por gerações. No final das contas, a vida de Susan Boyle é um poderoso lembrete de que os sonhos podem se realizar em qualquer idade e que o espírito humano é capaz de suportar muito mais do que geralmente imaginamos. Ao falar sobre sua vida aos 63 anos, Susan Boyle nos convida a ver não apenas a estrela que cantou em um palco global, mas a mulher por trás da música, que enfrentou desafios extraordinários com graça, humildade e uma crença inabalável em si mesma.